Hora da família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Semana Nacional da Família. Abençoa, Senhor, a minha também. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade deste amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida, e como igreja doméstica, sermos fermentos de vida nova para a sociedade. Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso reino. E cresçamos no compromisso de família humana à luz da Trindade Divina, tornando-nos semelhante na coragem e serenidade de vosso Pai adotivo, São José, e de nossa Mãe, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isso vos pedimos, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, família, tudo bem? Eu sou o Moacir da Maria. E eu sou a Maria do Moacir. Com alegria, estamos celebrando a Semana Nacional da Família, cujo tema é Eu e minha família serviremos ao Senhor. A Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora de Fátima tem o imenso prazer de receber o Lucas e sua família para falar para nós um pouco sobre esse momento que estamos passando, família nessa pandemia. Lucas, como as famílias estão passando por essa pandemia e quais as dificuldades por elas enfrentadas? Bem, primeiro, muito obrigado, pelo convite, por estarmos juntos aqui. Vou apresentar minha família. Então, sou o Lucas, tenho a minha esposa Nayara, o Léo, com 1 ano e 10 meses, e tem também no ventre da Nay o Martim, com 24 semanas. Então, é um prazer muito grande nós podermos estar aqui partilhando a palavra com vocês. Bom, essa pergunta, os desafios da pandemia, o que as famílias têm enfrentado? Muitas e muitas dificuldades, muitas e muitas lutas. E com as famílias ficando mais em casa, com as famílias ficando um tempo mais recluso, tudo se intensificou. Tudo ficou, como se diz, os ânimos à flor da pele. Os relacionamentos começaram a ter que passar por algumas transformações, as famílias tiveram que se haver com suas rotinas, as famílias tiveram que começar a renovar a forma de estar se relacionando no seu dia a dia. As crianças começaram a ficar em casa, as aulas começaram a ser EAD, então todo mundo teve que estar passando por um processo de adaptação diante disso tudo. Mas para estar falando um pouco dessa dificuldade, para estar falando um pouco sobre esse momento que nós estamos passando e o que as famílias estão passando, me veio ao coração a história de um casal, que é a história de Zacarias e de Isabel, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e que diz que esse casal, logo no versículo 6, dizem assim, que ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. E aí eu fiquei pensando um pouco nessa história, desse casal que cumpre fielmente os mandamentos e os preceitos do Senhor, e mesmo com uma idade avançada, e mesmo estéril,
né, Isabel, ela teve a graça de engravidar. E olha para vocês verem que interessante isso. Eu fiquei tentando fazer uma associação com a pandemia, né? Quando um casal que talvez possa estar passando por determinadas situações que parece que é impossível, família que estão passando por diversas dificuldades, que talvez aquilo, né, ela estéril e idade avançada, os dois, talvez eles não viam ali uma saída, talvez não viam ali uma perspectiva, talvez poderiam, mesmo na sua fidelidade em Deus, se questionar: onde está Deus nesse momento? Onde está Deus na nossa vida? E naquele momento eles continuaram perseverando em oração, perseverando na sua fidelidade, em cumprindo os mandamentos. E a graça aconteceu, né? A graça aconteceu porque Deus cumpriu, né, cumpriu a sua promessa, e Isabel fica grávida, e mais do que isso, Zacarias fica mudo. E aí também mais uma dificuldade que se apresenta a esse casal, né? Eu fico imaginando assim, os pais estão passando por diversas dificuldades para tentar se adaptar à rotina dos filhos, para tentar se adaptar com esse novo que está vindo, né? Olha, tentar fazer coisas para ocupar o filho no seu dia a dia, tentar fazer coisas para tentar dar conta das aulas, para tentar dar conta do que vem online, ou algumas famílias passando por outras dificuldades, talvez dificuldades financeiras, por desemprego. Então, assim, a família está tendo que se haver com inúmeras dificuldades e com algo novo que realmente é só através da graça, da oração, só através da graça de Deus que nos ensina a ter um pouco mais de paciência, né, a ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de inteligência para tentar lidar com o nosso dia a dia e com aquilo que se torna tão desafiador. A Nayara até fez uma colocação, né, antes de nós estarmos aqui, que o lugar da nossa família é um lugar de céu e é um lugar de santidade. É um lugar que nós temos que tentar diariamente pedir para Deus nos dar através da oração, nos dar através da força do amor, para que possamos suportar, né? Porque como suportar o outro, porque como essas relações elas acabam ficando mais próximas, como essas relações elas acabam, né? Todo mundo ia para fora, agora todo mundo fica dentro, né? Então assim, tem mais amor? Tem mais amor, mas também, às vezes, quanto mais nós convivemos, mais conflitos pode ter. Então é através dessa busca da oração, de uma espiritualidade, que nós podemos aí, né, sermos mais pacientes, sermos mais amorosos, como diz lá a palavra em Coríntios, né? O amor supera tudo, o amor crê tudo, o amor perdoa. Então, assim, é só através do amor que nós vamos podendo renovar, né, o nosso matrimônio, renovar a nossa família. Eu costumo dizer que a nossa família é a nossa pátria, né? A nossa família é o lugar que nós devemos ter maior segurança, maior aconchego, um maior colo. E, infelizmente, nós sabemos que não são todas as pessoas que passam por isso, que não têm, assim, as famílias, né? As famílias, às vezes, estão passando por uma desestrutura muito, muito grande, né? Você vê que, com essa pandemia, né, com as pessoas convivendo mais, como eu já venho dizendo aqui nessa fala, muitas brigas também estão acontecendo. Por quê? Porque já não são problemas apenas da convivência, mas eram problemas que essas famílias já arrastavam há muito tempo, né? Problemas do diálogo, problemas da comunicação, problemas realmente, né, que as pessoas elas têm saído muito para o mundo e esquecido do seu principal chamado, que é o matrimônio, né? Que é a paternidade, que é a maternidade, que é a educação dos filhos. E uma das reflexões que eu e a Nayara nós fazíamos é assim: se hoje, né, se hoje fosse a volta de Jesus, se hoje fosse a segunda vinda de Jesus, se o mundo acabasse hoje, será que nós estamos preparados para a nossa família, para levar o outro para o céu? Às vezes nós nos gastamos a nossa energia, nos matamos para pagar o nosso carro, pagar um boleto, pagar a nossa casa, financiamos há anos, né, isso, e às vezes nós não gastamos energia em tentando amar o outro, não gastamos energia em tentar preparar o céu para o outro, em tentarmos sermos cada vez mais santos, buscarmos melhorar para fornecer ao outro um pedaço do céu na nossa casa também. Então, assim, quando nós chegarmos frente a frente com Jesus, nós não seremos cobrados qual a marca da roupa que nós usamos, qual é o carro que nós tivemos, mas nós seremos cobrados se nós
cuidamos da nossa alma e cuidamos daqueles da quais nós somos responsáveis. Se eu cumprir meu papel de pai, e que ninguém pode cumprir esse papel no meu lugar. Se a Nayara cumpriu o papel dela de mãe, e fomos oferecendo aos nossos filhos, à nossa família, um pedaço realmente do que é esse Jesus Cristo. Então, se você puder, né, eu penso assim diariamente e quero ter cada vez mais a graça de, se eu pudesse deixar algum ensinamento para os meus filhos, eu deixaria, né? Creio na Igreja Católica, né, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Né? Então, imagina se nós pudéssemos ter a graça de deixar isso para Jesus. E aí esse casal, né, que a gente traz aqui, que passando por diversas dificuldades, como Isabel e Zacarias, dá a vida a João. Né? João Batista, que vai à frente para anunciar o Salvador. E ali na frente, quando o anjo do Senhor, né, se apresenta a Maria, o anjo diz assim, ó, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então assim, nada é por acaso. Lógico que Deus não queria que todo esse mal estivesse acontecendo, mas diante dessa dificuldade, desse problema, o que nós podemos tirar de um bem maior? O que será que nós podemos aprender com isso? Às vezes nós ficamos preocupados, mas a pandemia está matando muita gente. Realmente é muito doloroso as famílias que estão perdendo entes queridos, as famílias que estão perdendo pessoas próximas. Só quem perde alguém sabe realmente a dor do luto. Mas uma coisa nós temos que pensar, se também a morte, vamos esquecer agora a pandemia em si, mas se a morte é a única certeza que nós temos, como será que nós em vida estamos tratando as pessoas que convivem com nós? Como será que em vida nós estamos demonstrando o nosso amor? Né? Porque um dia a morte vai chegar, seja pela pandemia, seja um dia por uma doença qualquer, seja por um acidente. E será que em vida nós plantamos realmente o amor e deixamos aquilo cultivar dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Ou nós ficamos preocupados com tantas outras coisas que no fundo, né, esquecemos de receber Jesus em nossa casa? Uma coisa que me vem muito ao coração também é aquela passagem de Lucas, né, do evangelista de Lucas, que diz lá no capítulo 10 a passagem de Marta e de Maria. E Marta e Maria recebem Jesus em sua casa. E Marta, cheio das correrias, começa já a fazer os afazeres da casa e Maria vai aos pés de Jesus. E nesse momento, né, Marta se irrita e fala assim, Jesus, você não se incomoda de Maria não vir me ajudar? E aí Jesus diz, Marta, Marta, você anda muito ocupada, Maria ficou com a melhor parte. Então o que talvez esse evangelho vem nos ensinar? Às vezes nós nos ocupamos realmente com tantas coisas e esquecemos muitas vezes da melhor parte. Não quer dizer que Marta estava errada, Marta estava colocando a mão na massa, e às vezes nós temos que colocar a mão na massa mesmo no nosso dia a dia, nós temos que conquistar as coisas, nós temos que buscar ter aquilo que o mundo também nos oferece, porque nós vivemos nesse mundo. Mas, de certa forma, nós não podemos tirar Jesus do centro. Porque quando Jesus está ao centro e nós estamos aos pés de Jesus, isso vai se tornando uma marca profunda na família. Porque os filhos, eles são reflexo daquilo que os pais passam. Os filhos, eles copiam, né, aquilo que os pais passam, aquilo que os pais colocam. Eu vejo a Nayara, né, muitas vezes no dia a dia com o terço na mão, eu também chego em casa, nós procuramos rezar o terço, né, o Léo, até essa semana ele começou a ajoelhar e fazendo o sinal da cruz, né, então, porque nós vamos tentando passar para ele um pouco desses ensinamentos, né, nós tivemos uma imagem essa semana muito bonita, porque o Léo, com essa idade dele, pede colo, e em casa há uma imagem de Jesus misericordioso grande, e ele foi pedindo colo para Jesus, né? Então, assim, olha a pureza dessa criança, de que num quadro viu Jesus e pediu colo. E às vezes nós temos que fazer isso também, mesmo com a idade que temos como adultos, de pedir esse colo, porque nós somos muito pequenos diante de tamanha graça. Nós somos muito pequenos diante de tudo isso que o mundo vem apresentando como sufoco para nós, né? A Nayara talvez pode dizer aqui um pouquinho, né? Esse desafio que é ficar em casa, né? Educar os filhos, cuidar, porque lá em casa realmente é ela que fica cumprindo isso, né? E hoje as mães têm passado um pouco dessa luta, né? Como eu já coloquei, né? Dos filhos estarem em casa, desse desafio, porque nem sempre é fácil, às vezes perde a paciência, às vezes faltam palavras, faltam atitudes, né? Que possam estar cumprindo. Então, eu vou passar um pouquinho a palavra para ela estar falando dessa experiência.
Então, no nosso caso, né, eu fico em casa, eu deixei de trabalhar depois que o Léo nasceu. Então, a gente tem essa realidade do convívio diário, intenso, 24 horas. Deu com o Léo, né, de ficar em casa. Mas eu vejo assim que, até com relação à pandemia, que trouxe esse convívio mais intenso, é um desafio para todo mundo muito grande, né, ter esse discernimento, essa sabedoria de saber como agir da melhor forma sempre. Mas é uma coisa que a gente tem que pedir muito a Deus. E por isso sempre buscar a oração, buscar rezar em família, para a gente tentar ser nas nossas casas, não um peso, mas ser uma pessoa que é um ponto de paz, onde o conflito chega e cessa, né? E no final das contas, sempre tentar tratar tudo da melhor forma, com amor. Porque só o amor é capaz de acabar com todo o mal, só o amor é capaz de trazer calmaria, né? Diante de todas as dificuldades. E até tem uma frase da Santa Teresinha do Menino Jesus que eu gosto muito, que ela fala assim, que o coração é meu, então pode sofrer, mas o rosto é do outro, então deve sorrir, né? Diante dessas dificuldades, o que pode facilitar muito, né, a família a enfrentar esses problemas, essas dificuldades, né? Hoje, claro que nós gostaríamos de estar, né, algumas igrejas estão recebendo, está voltando aqui, né, as missas, mas ainda, né, muitos grupos de oração não voltaram e estão hoje em modalidade online. Então, assim, né, a família ela pode se reunir para assistir uma live, a família pode se reunir para assistir as missas, a família pode se reunir para estar orando junto. Então, creio que todo esse trabalho, né, pode ser desenvolvido, né, com uma forma de se aproximar mais da igreja, buscando mais formações, né? A família pode também e deve, né, se divertir também, né? Ter esses momentos de diálogo, ter os momentos com os filhos, ter esses momentos entre o casal, né? Então, assim, o que nós podemos tirar de proveito e tirar de bom desse momento, nós temos que usar os recursos, né? Então, procure orar, procure estar junto com a sua família no momento de reflexão, no momento de partilha, no momento de leitura da palavra, né? Ou de rezar em um terço, porque é isso que vai fortificando a nossa fé, né? Que por mais que talvez não estejamos presentes dentro da igreja, dentro do grupo de oração, mas Deus se faz presente na nossa casa. Então a nossa casa é uma igreja e é isso que nós temos que estar levando sempre em consideração. Deus nosso Pai, por quem somos amados e chamados antes que nascêssemos, para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor. Fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Pedimos-vos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar atenta ao chamado que o Senhor vos faz, e que em nossas casas sirvamos ao Senhor. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Isto vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa mãe, e de São José, educadores de vosso Filho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.